Alexandria Alexandrovich Fyodorov nasceu e cresceu em Chita e aos 40 anos já cumpriu pena 4 vezes em locais de privação de liberdade por vandalismo, furtos e profanação. Ao ser libertado mais uma vez, não conseguiu ficar muito tempo sem fazer nada. E para conseguir atrair uma mulher para sua casa, ele inventou um método bastante convincente e infalível. A essência do método era que Alexandre cuidadosamente escrevia anúncios de aluguel de apartamento e, colocando neles o telefone do trabalho, os pendurava em cercas e postes. Por obra do destino, uma das primeiras clientes dele foi Alexandra Kogut. Ela veio para Chita vinda de Krasnokamensk e estudava aqui no Instituto de Medicina. Ela morava com as amigas em um apartamento apertado, mas desde o começo da vida independente queria ter seu próprio cantinho. Por isso ela prestou atenção ao modesto anúncio de Neborovsky. Jovem oficial do exército soviético, capitão, devido à mudança, aluga temporariamente o apartamento. Interessados devem ligar para o telefone. E a moça ligou. Se você não se importar, eu mostro meus aposentos, dizia educadamente o locador. Posso deixar à sua disposição os móveis e a louça. Só que para isso é necessário um inventário, para que daqui a 2 ou 3 anos eu possa vir e conferir meus bens por ele. Deus me livre, respondeu Sasha sem suspeitar de nada. Vamos escrever agora mesmo, para que perder tempo? Eles fizeram juntos o inventário e contaram todas as colheres, garfos, copos, enfim, tudo aquilo que o benfeitor deixava para o uso temporário da moça. O tempo passava de forma profissional. Quando os ponteiros do relógio se aproximavam implacavelmente das 12, Alexandra ficou nervosa. Sim, por que tanta pressa, querida? Acalmava o dono. Agora vamos tomar um chazinho, discutir alguns detalhes até o fim e eu mesmo vou acompanhá-la até em casa. Eu pago o táxi, pode ficar tranquila. Vá ao banheiro lavar as mãos e venha para a mesa. Quando Alexandra se aproximou da pia, ligou a água e ensaboou as mãos. Ele, de forma amigável, a atacou por trás e apertou bruscamente seu pescoço com um cachecol. O corpo da moça começou a ter convulsões e foi lentamente caindo no chão. Depois de zombar bastante do corpo da morta, o criminoso a arrastou novamente para o banheiro e a deixou lá até de manhã. Fyodorov começou o novo dia com uma tarefa desagradável. Pegou um machadinho de caça do depósito. No início de maio, na margem do rio Itinka, os operários que construíam uma ponte notaram cobertores balançando no meio do rio. Na manhã seguinte, o cobertor foi levado até a margem e, ao ser desamarrado pelos curiosos operários, estes recuaram assustados. Dentro do cobertor havia um torso feminino ensanguentado. Alguns minutos depois, a polícia chegou ao local e, alguns dias depois, soldados das comunicações, ao cavar uma trincheira profunda, encontraram com suas pás uma cabeça e mãos de mulher. Foi por essas partes que as amigas de Sasha Kogut reconheceram sua vizinha desaparecida no apartamento. Naquela mesma noite, os policiais recolheram todos os anúncios de aluguel de apartamentos, registraram seus endereços e telefones. Infelizmente não houve resultados. Menos de um mês após o ocorrido, uma jovem foi encontrada na rua em estado de inconsciência. O chefe do Departamento de Investigação Criminal, tenente-coronel da polícia Anatoly Parnitsky, ficou surpreso com um fato muito importante. Na vítima encontrada na rua e na falecida Alexandra Kogut havia as mesmas marcas azuladas de estrangulamento no pescoço. Elas eram tão idênticas que não foi difícil supor que se tratava da ação do mesmo criminoso. A única que poderia lançar alguma luz sobre esse estranho mistério era a própria vítima. No entanto, seu estado de saúde por muito tempo não permitiu que fosse interrogada. Mas assim que, após um período bastante longo, a mulher recuperou a consciência e conseguiu falar, ela contou aos policiais o que havia acontecido com ela. Maria precisava de moradia e, por isso, ao ler em algum lugar o anúncio de um oficial, ligou imediatamente para o telefone indicado. O locador marcou ele mesmo a hora do encontro, o local e disse como estaria vestido, traje de gala, chapéu. Naquela mesma noite, ela o conheceu em frente ao cinema. Impulsivamente, ele sugeriu que fossem ver o apartamento e a levou até lá. A mulher se lembrou bem de que a casa ficava na rua Estrela Vermelha e que o apartamento dele era no 4º andar. Além disso, a vítima descreveu em detalhes de memória a disposição da cozinha e do quarto, assim como os móveis e a decoração do corredor de entrada. Quando ela conheceu o apartamento e já estava prestes a sair, Koziain educadamente sugeriu que ela fizesse um inventário de todos os bens e, em seguida, a convidou a ir ao banheiro lavar as mãos e sentar-se à mesa para tomar chá.
Assim que ela ligou a água e ensaboou as mãos, sentiu instantaneamente um olhar penetrante atrás dela. Virou-se bruscamente e viu diante de si o bondoso Hossein estendendo uma toalha. Assim que ela molhou as mãos novamente, o homem jogou a toalha em volta do pescoço dela. Depois aconteceu a mesma coisa que com Sasha Kogut. Só que desta vez, depois do abuso brutal, Fyodorov não deixou a vítima em sua casa e, achando que ela estava morta, arrastou-a para longe de sua casa. Pela manhã, ela foi encontrada e levada de ambulância para o hospital. Na delegacia de Chita, o tempo passou a ser contado em segundos. A equipe de investigação chefiada pelo tenente-coronel Parnitsky iniciou buscas minuciosas nos prédios da rua Krasnosvezdnaya, vistoriando todos os apartamentos dos quartos andares. Em um dos subgrupos estavam o próprio Anatoly Parnitsky e também o investigador sênior da Promotoria do Distrito Central, Yevgeny Playaskin. O promotor criminalista sênior da Promotoria Regional e o capitão da polícia Zavialov, vice-chefe do Departamento de Investigação Criminal da Diretoria Central de Assuntos Internos de Chita. Após verificarem dezenas de apartamentos até tarde da noite, eles tocaram a campainha de mais um. A porta foi aberta por um homem baixo e magro de meia-idade. O olhar dos investigadores examinou cuidadosamente os móveis no corredor e eles eram exatamente como a vítima havia descrito em seu depoimento. Depois de se apresentarem e entrarem no apartamento, todos entenderam que estavam na casa de um maníaco. O fato de haver mais uma inquilina no quarto do criminoso causou uma impressão chocante nos membros do grupo. Mais um pouco e a visitante, ao aceitar tomar chá, teria compartilhado o destino de duas ou talvez mais das anteriores. Desta vez, a polícia chegou a tempo. Felizmente, a mulher ainda não tinha tomado o chá. Representantes da promotoria, na presença de testemunhas, encontraram no apartamento os pertences de Alexandra Kogut e debaixo do sofá suas duas pernas. Ao ver o que foi encontrado, uma das testemunhas desmaiou e a outra gritou de horror. O mais calmo, curiosamente, foi o próprio Fyodorov. Ele ainda não sabia que sua segunda vítima sobreviveria e reconheceria o criminoso. Após a prisão, ele passou 3 meses internado em um hospital psiquiátrico, fingindo ser louco. Não colou? Os médicos o declararam totalmente saudável. Quase um ano após cometer uma série de crimes hediondos, Alexander Fyodorov foi a julgamento. A sentença foi a pena máxima. O criminoso teve a audácia de recorrer e enviar um pedido de clemência. Em Moscou, a sentença do tribunal de Shutinsky foi recebida com compreensão. O pedido foi rejeitado. Em 1994, a sentença foi executada. Numa manhã de dezembro, um transeunte encontrou em um barranco na margem do riacho Serebrianka o corpo seminu de um homem morto. As causas da morte eram óbvias. A cabeça do desconhecido parecia como se tivesse sido atingida por uma marreta. Para os investigadores, não foi difícil identificar o criminoso. Um rastro de sangue ia do local da descoberta assustadora até uma casa de madeira térrea que ficava ali perto. Os policiais conheciam bem o dono da casa, Zasetkin, assim como sua companheira, conhecida entre os bêbados locais pelo apelido de Malvina. Logo, os suspeitos foram detidos e deram uma descrição detalhada do que aconteceu. Malvina se encontrou com Dolgov na praça da estação da cidade de Pushkin. Ele já estava bastante bêbado e para Malvina esse estado era normal. Se conheceram, conversaram e foram à casa de Zaseshkin para experimentar bebida caseira. A ausência do proprietário não incomodou aqueles que estavam sedentos por um bom descanso no apartamento. Cada um bebeu um copo, ligaram a televisão e começaram a dançar. Após mais uma dose de álcool, o cavalheiro ficou mais direto, conforme relatou Malvina. Eu vi que Dolgov sentou no sofá e começou a se despir. Ele disse, agora vou fazer sexo rapidinho e vou embora. Eu respondi, rapidinho. Essas coisas só os animais fazem. Beber, beba, mas não se permita fazer isso, Oleja. Meu companheiro vai chegar e vamos nos complicar. Como o teu ouvinte já deve ter adivinhado, foi exatamente nesse momento que o dono Severo entrou na casa. Os acontecimentos seguintes, se forem narrados em linguagem literária, pareceriam assim. Ao ver no sofá sua amiga sentada ao lado de um desconhecido de cueca, Zaseshkin sentiu uma forte agitação interior. Segundo o réu, eles correram ao mesmo tempo atrás do machado. No entanto, o dono da casa foi mais ágil. A versão de Zaseshkin não bate muito com as conclusões do perito forense.
No laudo da perícia físico-técnica, é observado que a vítima estava de costas para cá, no momento em que sofreu os ferimentos corporais. Naquela noite, Malvina também sofreu ferimentos no braço e na cabeça. Muito provavelmente, o dono ciumento tinha motivos mais fortes para se ofender com Malvina e seu amigo semi-despido. Mas, ao que me parece, esses fatos já não têm mais importância significativa. A investigação registrou os depoimentos dos suspeitos e das testemunhas, anexou ao processo as provas materiais necessárias. Foram apreendidos na casa de Zazetkin o machado, a jaqueta roubada do falecido, suas calças, botas, relógio e luvas. E de repente a história tomou um rumo inesperado. Durante todo o inverno, Zasetkin, sentado no isolador de vítimas de suspeita de Serguev Posad, aguardava calmamente o término da investigação e o envio do caso ao tribunal. Mas com a chegada da primavera quente, ele subitamente começou a demonstrar uma preocupação inexplicável com o destino de seu terreno residencial. Logo dias quentes vão começar para você, escreveu Zasetkin para a parente que ficou responsável por cuidar da casa do sobrinho desleixado. Você pretendia plantar batatas. Eu só autorizo o terreno atrás da casa. Lá a terra é melhor e é mais perto para buscar água. O terreno na frente da casa está terminantemente proibido de mexer. Em seguida, na carta vinham declarações de lealdade e amor por Malvina, a quem ele quer deixar o terreno em frente à casa. A mensagem confusa terminava com ameaças ininteligíveis. Se os parentes não obedecerem e entregarem o terreno para uso, então ele, Zasetkin, os expulsará de casa com a ajuda da polícia. Os parentes não perderam muito tempo tentando entender o significado oculto da carta, e com a chegada dos agradáveis dias de maio, foram plantar batatas, esquecendo completamente as instruções do dono da casa. Do depoimento da testemunha Kazakov, no dia 13 de maio, comecei a cavar os canteiros em frente às janelas que dão para a estrada de Yaroslavl. Um dos canteiros continha isolante térmico e uma folha de ferro para telhado. Eu os afastei e continuei o trabalho, mas por algum motivo a pá não entrava fundo. Quando cavei mais algumas vezes, uma perna humana apareceu do chão. No dia seguinte à descoberta, Zasetkin confessou ter tirado a vida de um tal Brovkin, cujo corpo foi encontrado na plantação de batatas. E um pouco mais tarde, ele também contará sobre a morte de Savchenko. O corpo dele foi desenterrado na estufa do mesmo terreno no dia 15 de maio. Continuaram cavando, mas por sorte não acharam mais nada. É verdade que Zasetkin também falou sobre outras vidas que ele supostamente tirou. Mas, levando em conta a espontaneidade e as contradições nos depoimentos, além da ausência de fatos que os confirmassem, o investigador de casos especiais da promotoria da região de Moscou, Mikhail Beloturov, decidiu não seguir essa linha de confissões. Os motivos para tirar vidas e os métodos usados não diferiam em nada uns dos outros. Em ambos os casos, Malvina e o machado do dono desempenharam o mesmo papel. Brovkin, como explicou o suspeito, já tinha um relacionamento íntimo com Malvina há muito tempo. Eles até moraram juntos por um tempo na casa de Zasetkin, e então, depois de mais uma bebedeira e uma discussão por ciúmes, ele pegou o machado e acertou Brovkin na cabeça. Esse foi o primeiro assassinato cometido por Zasetkin. Provavelmente por isso ele atingiu sua vítima com o lado afiado do machado, não com o lado cego, do que certamente se arrependeu depois. Foi necessário queimar as cortinas manchadas de sangue, lavar as roupas e limpar o chão com panos. Nesse momento, conhecidos que vieram por questões domésticas o pegaram de surpresa. O que é isso? De onde vem tanto sangue? O maníaco declarou friamente. Mataram o cachorro sem piscar os olhos. À noite, ele o levou para o quintal e o enterrou às pressas. O destino da segunda vítima de Savchenko foi selado quando, sucumbindo ao charme de Malvina, ele concordou em visitá-la. De acordo com Zasetkin, ele os encontrou no sofá, na casa escura e silenciosa. Acendi a luz na cozinha e entrei na sala. No sofá, Tatiana e Piotr Savchenko dormiam. O último acordou, me deu um soco, eu corri para a cozinha, peguei um machado e bati com o lado cego na testa de Piotr. Depois trouxe um saco, amarrei no pescoço do morto, arrastei o corpo para a estufa e enterrei. Assim como com Polossin na casa, sob cujas janelas estavam enterradas 2 pessoas assassinadas a machadadas. Para ser justo, Malvina chorou por Brovkin, até marcou no calendário de parede os dias para lembrar os 9 e 40 dias do falecido. Não sei se o dono compartilhava do sentimento de sua amiga, a investigação não dispõe de informações sobre isso. Por outro lado, sabe-se bem que cada uma das vítimas era, no fundo, uma pessoa boa. Savchenko era bem visto no trabalho e Brovkina, embora não trabalhasse desde 1988, era respeitado na cidade por ser calmo e sensato. Se Zilishko permite, então é algo comum. E Malvina, pelo que ela é conhecida entre os moradores de Pushkin.
Atacante errante, como observou ironicamente um dos funcionários da investigação criminal. Desde os 18 anos quase não trabalhou, viveu com o marido por 2 ou 3 anos durante a juventude distante. Divorciou-se devido ao alcoolismo e perdeu a guarda do filho. No entanto, também não dá pra culpá-la muito por nada, só uma mulher inútil mesmo. Os parentes notavam a atitude atenciosa de Malvina com a mãe, sempre enviando cartões de felicitações nos feriados e se interessando pela saúde dela. Bem, o ouvinte pode decidir por si mesmo que Zasetkin com certeza era um vilão. Vilão mesmo, ele tinha todas as qualidades negativas imagináveis. Os documentos do processo criminal fornecem informações suficientes para compreender a personalidade do maníaco. 38 anos, ensino médio completo. Nunca foi condenado antes, divorciado, tem um filho de 15 anos sob sua responsabilidade e era bem visto no local onde morava. Zasetkina, gerente da loja número 45 do comércio de Pushkin, seu último emprego, também deu uma referência positiva sobre ele. Responsável e dedicado, não se esquiva do trabalho, observa atentamente o gerente da loja. E um detalhe, ela nunca viu Zasetkin com um machado nas mãos. Devemos admirar essa exemplar funcionária da linha de frente do comércio. Então, os réus, embora não possam ser chamados de pessoas exemplares, são pessoas bastante tranquilas, sem antecedentes criminais e que não têm ligação com o meio criminal. Bêbados comuns, como há dezenas e centenas em cada casa, vila ou cidade ao nosso redor. No cotidiano, são quietos, até simpáticos e sociáveis, não se assemelham a criminosos endurecidos para quem tirar vidas se tornou um ofício. De onde vem tanto sangue? Como explicar tamanha crueldade e cinismo? Possivelmente, ao conviver com pessoas parecidas, elas tiram vidas alheias com facilidade por tratar a própria com descaso e indiferença. Degradados alcoólatras vivendo de gole em gole. Com bebida, tudo certo. Sem ela, é necessário buscar. A alma queima. As pessoas ao redor são meros cenários, adereços teatrais. Com essa filosofia, é possível considerar as pessoas ao redor como seres vivos que sofrem e pensam? Dificilmente. O mundo invertido das características da mulher fatal Malvina, seu filho de 18 anos, a quem ela não trouxe nada além de sofrimento e humilhação, demonstrava verdadeira nobreza e humanidade. Em seu depoimento como testemunha, ele declarou: "Minha mãe é uma pessoa estranha para mim, ela não cuidou da minha educação, não posso dizer nada sobre ela, não moramos juntos, não sinto nada por ela, porque eu não a conheço." E Pushkinsky Otel, cuja inveja custou a vida de 3 companheiros de bebida tranquilos, não se arrependeu, não pediu perdão. Ele se esquivava, tentava confundir a investigação, negava ou tentava negar coisas óbvias, era astuto com seus companheiros de cela. Depois ele se vangloriava para eles, afirmando ser o novo Chikatilo. Após conversar com ele, um investigador conhecido confessou que sua cabeça doía como depois de beber um vinho ruim. Mesmo assim, Zasetkin enviava cartas de arrependimento para sua amada do centro de detenção, pedia perdão por tudo de ruim e criticava o investigador por ser excessivamente meticuloso ao estudar seus feitos. Ela se esforçou em vão. Malvina foi libertada da custódia, e como dizem em Pushkina, Bashmakov. Ela se consolou ou esqueceu com mais um companheiro de bebida sem se desgastar. Não é difícil imaginar que a dama leviana não pretendia esperar pelo admirador que, por sentença judicial, recebeu 15 anos de prisão em regime fechado. O nome desse criminoso não entrará para a história da criminologia. Na galeria de monstros e monstrinhos encontram-se personagens ainda mais notáveis. Os investigadores que estavam à procura do maníaco dificilmente se lembrarão hoje do sobrenome do estuprador ou sequer das circunstâncias de sua prisão. Um homem sem nome que não deixou nada neste mundo além de nojo e tristeza. Seu sobrenome combina perfeitamente com um canalha, Gryaznov. Não havia lugar para ele em uma vida normal, até mesmo o submundo do crime, que está fora da lei, rejeitou esse criminoso. A sentença foi dada por seus companheiros de cela sem investigação ou julgamento. No entanto, é necessário contar sobre a tragédia, pelo menos porque ela poderia ter sido o primeiro episódio de uma longa e sangrenta série. De qualquer forma, Gryaznov começou, assim como Chikatilo, tirando a vida de uma garotinha. Assim como seu predecessor de Rostov, ele tinha uma clara inclinação para se relacionar com crianças, era ousado e astuto. Basta mencionar a garrafa com impressões digitais de outra pessoa, que Gryaznov deixou propositalmente na cena do crime, direcionando a investigação para uma pista falsa. Ele mudou a aparência, pintou o cabelo de um vermelho de palhaço, cortou o cabelo e saiu de Klin para outra cidade. Mesmo com os truques, a busca foi bem sucedida. O começo de agosto em Klin, nos arredores de Moscou, estava quente e seco. Os meninos corriam o tempo todo para o milharal. As espigas maduras de grãos amarelos em fileiras retas viraram petisco e brinquedo para as crianças.
Naquele dia, os meninos trouxeram uma bolsa cheia delas, quentes do sol, firmes e bonitas. Ao ver isso, a aluna da sexta série Vera, junto com suas amigas, a Lúcia de 13 anos e a Zoya de 11, decidiram ir ao campo. O saque dos garotos parecia bem atrativo. Enquanto se preparavam, primeiro a Zoya foi comprar pão, depois esperaram a avó para pedir permissão. Chegou a noite. Finalmente, Vera e suas amigas partiram. Elas pegaram o ônibus por 2 paradas, desceram perto da fábrica de produtos de concreto armado e foram para o vilarejo de Poluca Novo. Desceram uma colina perto da passagem de nível e chegaram a um milharal. Os talos altos cobriam tudo, as folhas balançavam e sussurravam com o vento. As meninas rapidamente colheram espigas maduras e estavam prestes a voltar quando um homem apareceu vindo da estrada de terra. Havia algo em seus movimentos, na expressão do rosto, na voz, que assustou e deixou as meninas constrangidas imediatamente. Mas ele agiu de forma calculista e calma. Do depoimento de Vera K., colhemos 2 sacos, escolhemos um lugar e descascamos as espigas para comer no caminho. De repente, um homem nos chamou, disse que trabalhava na polícia e guardava o campo, e então acrescentou: "Quem deu permissão para vocês roubarem o milho?" Eu e Kátia não temos nada para comer. Ele me agarrou pelo braço. Fomos para a delegacia. Me soltei e corri para a estrada com Lúcia me seguindo. O homem segurou Zoya pelo ombro. Ela pediu para soltá-la, dizendo que a avó ficaria preocupada, mas ele não ouvia. Apavorados, aceleramos o passo. O homem e Zoya nos seguiram. Então ele parou e se abaixou como se fosse remover uma pedra do sapato. Seguimos em frente, deixando-os para trás. Olhei para trás e vi o homem e Zoya entrando no campo. Nunca mais os vimos. Levar uma criança já é, por si só, uma emergência. A ousadia e frieza do criminoso impressionavam, pois o ato ocorreu em agosto, por volta das 6 da tarde, em frente a 2 amigas e próximo à portaria da fábrica. Ninguém duvidava de que um crime havia sido cometido. Zoya, de 11 anos, havia desaparecido. Seria possível evitar a tragédia? Se as meninas tivessem gritado, resistido ou tentado se defender, provavelmente o homem teria se assustado. As amigas poderiam ter procurado os funcionários na passagem de nível por onde estavam apressadas para casa, mas não fizeram isso. Ficaram com medo do tio da polícia. E mesmo após o retorno não alertaram os familiares da Zoya. O desaparecimento da criança só foi descoberto por volta das 8 da noite, quando a avó, exausta de tanto procurar, saiu correndo para falar com os vizinhos. Estou falando sobre isso não para culpar as amigas ou dar motivo para os familiares da Zoya acusarem alguém pela tragédia. Ninguém tem culpa pelo que aconteceu, exceto o próprio criminoso. Bem, se as amigas assustadas tivessem contado tudo imediatamente aos adultos, teriam chegado ao maníaco mais rápido e o teriam detido com menos esforço. As buscas pela criança começaram já à noite, chamaram um cão farejador e começaram a vasculhar o milharal. Com base em pistas recentes, fizeram um retrato falado do suspeito. Centenas de pessoas se juntaram às buscas, 300 militares, cerca de 100 policiais e 12 cães de serviço. Avançaram em linha a 1 metro de distância entre si, sem nada encontrar. Revistaram a área várias vezes, colheram o milho rapidamente com uma colheitadeira e voltaram a procurar. O comandante do esquadrão aéreo unificado Meshkovsky destacou um helicóptero Mi-2 para as operações de busca. Os colegas da Petróvica 38 forneceram à polícia regional um novo helicóptero Bell 206 para ajudar. As aeronaves com as equipes de busca patrulharam o campo e seus arredores por vários dias. Pelo rádio, os pilotos guiavam as pessoas em terra até os locais suspeitos. Como se fosse de propósito, a partir daquele dia fatídico começaram as chuvas torrenciais de outono. O campo ficou encharcado e eventuais vestígios de crimes ou provas foram completamente levados pela água. Os investigadores não pararam de trabalhar. Cogitou-se a hipótese de sequestro da criança. Cartazes de busca foram feitos com a imagem e descrição detalhada das características do suspeito. Funcionários da polícia percorriam vilarejos e povoados, entrevistando crianças em escolas e internatos, passageiros de trens e ônibus. As amigas de Zoya foram levadas para Moscou, onde foi feito um novo retrato falado mais preciso e detalhado. Investigaram indivíduos com transtornos mentais, sem teto e andarilhos com histórico criminal para averiguar participação no evento. Ainda havia uma pequena esperança de que a menina estivesse viva, porém, 2 semanas depois, houve um novo desdobramento trágico. Em uma vala, na beira do campo, transeuntes encontraram o corpo de uma criança morta. O Departamento de Assuntos Internos do distrito de Klinsky fez um apelo aos moradores pedindo ajuda para identificar o criminoso. Foi prometida uma grande recompensa. Foram identificados 2 homens inclinados a perversões sexuais, mas ambos não tinham relação com o ocorrido. Os dias se sucediam, centenas de solicitações, dezenas de quilômetros percorridos pelos detetives nos arredores, operações ininterruptas.
Às vezes parecia que o caso estava prestes a avançar, mas depois de verificar mais um suspeito, ficava claro que o maníaco ainda estava à solta. Desde o momento em que o crime foi cometido, o trabalho foi constante. Apesar de terem se passado mais de 6 meses desde a tragédia, o estuprador acabou sendo capturado, conta o detetive Alexander Beliakov, do Departamento de Polícia de Klinsky. O problema começou com janelas quebradas na escola pelos meninos. O diretor, nosso contato profissional de longa data, pediu ajuda. "Venham aqui", disse ele, "lidem com esses baderneiros." Conversamos com os adolescentes e descobrimos sobre um grupo de garotos que cometia furtos regularmente. Chamamos eles para conversar, começamos a sondar com cuidado para entender o que está acontecendo e descobrimos um detalhe curioso. Os objetos roubados eles entregam para um certo adulto? Na visão dos meninos, ele é uma figura, não trabalha em lugar nenhum, mora no porão, gosta de adivinhações e horóscopos e se considera um vidente. Quem é ele? Acontece que é uma pessoa conhecida. Já foi detido por vadiagem em Klin e agora foi para Zelenograd. Decidimos verificar a informação. Para Zelenograd vão os detetives Oleg Kulkov e Andrei Mamaev. Eles encontram o sujeito em um porão igual, e com ele estão objetos de furtos que já conhecemos. Mas o principal nem é isso. Entre os pertences de Griasnov foram encontradas fotos muito estranhas. Nas imagens aparecem calças jeans infantis, roupas íntimas, fotos do próprio indivíduo nu, além de muitos retratos de meninos e meninas. Por que ele tirou as fotos? Ele explica que foi sem motivo, e as fotos de objetos isolados seriam apenas testes, uma coincidência. Era difícil crer em tais coincidências. Ainda mais porque logo ficou claro que Griasnov estava envolvido com os meninos em atividades diretamente relacionadas a artigos do Código Penal. Para um de seus conhecidos, o En, de 15 anos, ele até enviava cartas de amor. Aliás, En, na época da morte da menina, morava justamente na vila de Polukanovo. Griasnov procurava se encontrar com um amigo naquele dia de agosto. Será que ele está envolvido nesse crime grave? Embora Griasnov tenha 3 condenações, 2 por roubo e 1 por vadiagem e mendicância, ele não se parecia com o retrato falado. As meninas falaram de um homem alto, de cabelos longos, mas esse era magro, seco, ruivo, com cabelo curto e ainda tinha algo sujo debaixo do nariz, como um bigodinho. Descobriu-se que ele cortou o cabelo e pintou. Por quê? Está tentando confundir de novo? Ele se dizia uma pessoa criativa, que isso acontecia com ele, falava de seus talentos com prazer e até se ofereceu para encontrar o criminoso. Essa tarefa é fácil para um astrólogo. Obviamente não quisemos sobrecarregá-lo. Ficou claro que foi o próprio Griasnov quem cometeu o assassinato. Os investigadores agiram com cautela, aproximando-se devagar do evento principal, o reconhecimento do suspeito pelas amigas de Zoya. Para começar, sugeriram ao astrólogo ajudar a encontrar o local do crime. Ele conduziu a equipe de investigação ao campo de milho de forma rápida e sem erros. Em seguida, realizaram uma verificação em comum dos depoimentos. Gravaram em vídeo os colegas de classe, as amigas e as próprias meninas. Mostraram ao suspeito a gravação em vídeo. Sem hesitar, ele apontou as 2 testemunhas na primeira tentativa. E finalmente, o momento decisivo, o reconhecimento do suspeito pelas próprias meninas. E se não reconhecerem Griasnov devido à mudança de aparência depois de tanto tempo? As amigas dissiparam as dúvidas imediatamente, sem hesitar apontaram para o criminoso. Depois disso, ninguém mais questionou a legitimidade das acusações, nem mesmo os mais cautelosos e céticos. Vi Griasnov 2 semanas após sua prisão. As paredes descascadas da cela do isolador de vítimas de suspeita de Klin, onde ocorreu a conversa, combinavam com a aparência do criminoso. Certamente, as condições de detenção no isolamento diferem de um hotel de luxo, mas esse não é o ponto principal. É sobre pessoas como Griasnov que dizem "Deus marca o trapaceiro". Agitado, com olhos inquietos e membros que se moviam nervosamente enquanto falava, sempre com uma expressão miserável e assustada no rosto, foi assim que viu o astrólogo. Ele reclamava da humilhação por parte dos companheiros de cela, do mal-estar e das dores de cabeça, mas, para ser sincero, não despertou em mim a menor compaixão. Ele não negava nem confirmava ter tirado uma vida. Tudo está ruim. Barmatalon desvia o olhar. Menina do milho. Então veio um apagão, um zumbido na cabeça. Quando recobrei a consciência, ela já não respirava. Eu fiquei com medo, fugi. O perito forense determinou que a criança morreu por asfixia, ou seja, foi estrangulada. O pervertido não abusou da menina. O médico constatou lesões nos órgãos genitais que provavelmente foram causadas pelas mãos. Como não lembrar novamente de Chikatilo, que compensava sua própria insuficiência sexual com manipulações canibais nos órgãos genitais da vítima? O caso de Griasnov também lembrou outro maníaco. Entre seus pertences foram encontradas fotos amadoras de adolescentes em conteúdo explícito.
O criminoso contou que, ao olhar para essas fotos, ele recebe energia para sair para o astral. O sádico Slivka, que esquartejava pioneiros diante da câmera, explicava seus atos de forma semelhante. Ele registrava a agonia das crianças para depois voltar repetidas vezes aos momentos prazerosos. Além disso, Gryaznov pediu que lhe entregassem seus livros favoritos, Diplomacia de Ludovic e O Intérprete dos Sonhos. Ele, veja bem, tem sonhos interessantes e quer decifrá-los. Dias depois, soube que Gryaznov foi encontrado enforcado pela manhã. É a versão oficial. O criminoso não esperou a sentença severa do tribunal e tirou a própria vida. Esse desfecho agradou a todos. Mas como foi de verdade? Será que é possível? Na cela minúscula, onde às vezes, por falta de espaço, os presos são obrigados a dormir por turnos, não há lugar suficiente nas camas. Discretamente, fazer uma espécie de corda com pedaços de pano rasgado, fazer um laço e amarrá-lo a uma viga resistente. Supondo que isso foi feito, como esconder dos outros os ruídos e as convulsões? Nem mesmo alguém com grande força de vontade conseguiria partir deste mundo em silêncio. Nenhum suicida é capaz de controlar a própria agonia. Então, os colegas de cela viram tanto a preparação quanto a execução. Não seria mais fácil supor que a sentença de Gryaznov foi dada pelos colegas de cela. É sabido como o mundo do crime trata corruptores, estupradores e pervertidos. Esses presos se tornam passivos, são humilhados, estuprados por toda a cela, transformando-se em seres acuados que perderam toda a dignidade humana. Nem a própria força nem a administração da prisão podem salvar disso. Nas celas atrás do arame farpado existem leis e julgamentos próprios. Aliás, sobre o julgamento. Dificilmente Gryaznov enfrentaria a pena máxima. Seria mais lógico esperar uma sentença de 15 anos de prisão. Ou seja, após 8 a 10 anos de bom comportamento, o que é comum para esse tipo de detento, não estaria descartada a transferência para uma colônia penal ou até mesmo uma anistia. Aqueles que conhecem as estatísticas jurídicas sabem o quanto essas perspectivas são reais. Se tem alguém que sabe disso, são os presos. Por isso, muitos estupradores, principalmente os que abusaram de crianças, não chegam vivos ao julgamento. Sua sentença é anunciada na cela. Assim terminaram suas vidas o chefe da gangue de Kashira, SMIIAN, o maníaco e fora da lei de Lyubertsy Kryushkov e o molestador de Soneknogorsk, Chernik. Um detetive do Departamento de Investigação Criminal de Moscou relatou como conseguiram, miraculosamente, resgatar Soziedi, um detido em Moscou por diversos ataques a crianças, de seus companheiros de cela na prisão Matroskaya Tichina. Primeiro, abusaram dele bastante, dando vazão à abstinência forçada e à própria imaginação, e depois lhe deram um pedaço de lâmina de barbear. Você tem até o amanhecer. O detento sangrando no chão foi notado por acaso pelo guarda de plantão no andar que olhou pelo olho mágico da cela. Ele foi reanimado na enfermaria da prisão, transferido para outra cela, mas dificilmente isso mudará o destino dele. O fantasma de Chikatilo, a quem alguns detalhes do crime de Gryaznov lembraram, surgiu em 1993 em Pushkino, outra cidade da região de Moscou. É absurdo comparar o maníaco local com o sádico de Rostov. A audácia e o sangue frio com que ele mandava as pessoas para o outro mundo lhe trouxeram fama e o respeito dos vizinhos ao centro de detenção temporária. O homem estava sentado, pesadamente apoiado na mesa. Ele não ouviu quando a porta da frente bateu, nem viu quando um homem apareceu na entrada, não muito firme nas pernas. Então você apareceu, parasita, não teve medo? Bem, tudo bem, você não vai mais ter medo de nada, pensou o recém-chegado e, cuidadosamente para não assustar, recuou para o corredor. Na ponta dos pés, ele buscou nas prateleiras de cima, tomando cuidado para não fazer nenhum ruído ou tilintar. Tirou de lá um machado afiado, segurou-o firmemente com as duas mãos, aproximou-se da pessoa que ainda não percebia sua hora fatal e, de repente, com força, desferiu o machado no pescoço do homem sentado. Olhando para o que havia feito, o assassino soltou um grunhido satisfeito, encostou cuidadosamente o machado na parede e saiu do apartamento. Ô Grigorich, então eu matei ele, disse calmamente ao vizinho. Matou quem? Onde? O que você está falando, Ivanich? Você precisa dormir um pouco? Matei meu próprio filho, Alexander, respondeu calmamente o criminoso e novamente seus olhos brilharam de ódio. Eu o avisei, esse desgraçado devia ter obedecido ao pai. Aos 55 anos, Vladimir Ivanovich Bartashevich ocupava o cargo de engenheiro economista em uma das empresas da capital. E a reputação de ser uma pessoa de caráter difícil, não no sentido físico, mas sim de personalidade. Vladimir Ivanovich não se considerava uma pessoa difícil, mas sim um homem de princípios. Olha só o que inventaram.
Seus princípios eram retos como trilhos de trem. Chegar e sair do trabalho na hora certa, participar ativamente das reuniões do partido e profissionais, condenar preguiçosos, bêbados e faltosos, apoiar e implementar a política do partido e do governo. Manter a esposa e o filho em ordem e disciplina, para que cada colher, cada objeto estivesse no apartamento exatamente no lugar determinado por Vladimir Ivanovich. Beber com amigos e vizinhos em datas comemorativas, com moderação, petiscos e boa conversa. É verdade que eu, Bartashevich, não percebia que cada vez mais o papel principal nessas conversas passava a ser dele. Os vizinhos de copo, mesmo insatisfeitos, ouviam humildemente as palavras inteligentes do vizinho estudioso. Não, esse parasita do Gorbati precisa ser enforcado logo no primeiro galho e uma estaca de madeira deve ser enfiada naquele lugar dele. Esse desgraçado vendeu o país para os capitalistas, destruiu tudo, mas construiu uma mansão para si mesmo na Suíça. Logo todos nós seremos comprados com tudo. Vamos trabalhar por uma mixaria sob o cacetete deles, discursava mais uma vez Bartashevich. Como se você também não tivesse trabalhado por uma miséria para os comunistas. 140 por mês, 10 de prêmio e um certificado de honra. E tinha medo de dizer uma palavra contra a chefia. Uma vez tive coragem de expressar minha opinião. Alexandre, não se meta conosco, você é só um garoto. Nós sabíamos pelo que trabalhávamos, aguentávamos para que vocês, idiotas, vivessem melhor. Aí que vocês trabalharam mesmo. Há tanta coisa boa por aí que falta até espaço. O filho fez um gesto demonstrativo com a mão, indicando o ambiente mais do que modesto de um apartamento padrão comum. Fora da minha casa, moleque, rugiu o pai ferido. Fique sabendo, canalha, se continuar reclamando e não tomar juízo, eu mesmo acabo com você com as minhas próprias mãos. Depois desses diálogos familiares, Alexandre, vendo nos olhos do pai um ódio verdadeiro, saía rapidamente de casa. Os vizinhos, que frequentemente eram testemunhas desses diálogos, davam de ombros sem entender nada. Por que Ivanchik pegava tanto no pé do filho? Um rapaz comum, não é bandido, encrenqueiro, desrespeitoso, busca independência financeira e não quer depender dos pais. E quanto ao fato de ele tratar com certa ironia a nostalgia do pai pelos tempos felizes e brilhantes, deixa pra lá, não é nada demais. Afinal, nem tudo era tão belo e brilhante naqueles tempos. Que Vladimir Bartashevich continuasse tranquilamente se entregando às lembranças queridas do coração, condenando todos os tipos de democratas. Quantas pessoas no final da União Soviética acreditavam que a Pepsi Cola era uma bebida inventada pela CIA, especialmente para corromper a juventude soviética? Que hoje ele toca jazz e amanhã vai vender a pátria? Se o descontentamento total com a realidade de hoje, de alguma forma estranha, não se personificasse em sua consciência em uma única pessoa, na qual ele via o culpado por todos os males atuais. Essa pessoa acabou sendo o próprio filho dele. Foi justamente nele, um cara comum, que para Bartashevich se concentrou todo o mal, todos os vícios da vida atual. O pai se irritava com a independência e autonomia de julgamento do filho, que ouvia seus conselhos e orientações, geralmente distantes da realidade atual, rindo. Essa desobediência bastante aberta, algo com que Bartashevich se deparou quase pela primeira vez na vida, o deixava furioso, fazia com que ele ficasse sufocado de raiva. E aconteceu algo terrível. Depois de uma das brigas com o filho, quando ele saiu batendo a porta, Bartashevich foi até a loja e comprou um machado, especialmente para cortar a cabeça do filho. E aí, vizinhos, estamos aqui batendo papo à toa. Em um dos quentes dias de junho, Bartashevich se aproximou de Medvedev e Kryukov, que descansavam tranquilamente no banco. Estamos sentados, fazer o quê? Quem fica sentado não vê a água correr, ainda mais se for da mais forte. Bartashevich estava bem-humorado, brincando com os vizinhos. Sugeriu que juntassem dinheiro para comprar bebida e assim poderem sentar juntos. Medvedev, sabendo como acabam as reuniões com Bartashevich, queria recusar, mas Kryukov, um homem calmo e tranquilo, que sempre ouvia pacientemente as conversas filosóficas de Bartashevich e por isso tinha a simpatia dele, inesperadamente apoiou a proposta. Logo os três, abastecidos na mercearia mais próxima com os Veroboy e Polevaya, se acomodaram na cozinha de Bartashevich. Em pouco tempo, tudo aconteceu exatamente como Medvedev havia previsto. Enquanto tomavam os primeiros goles e beliscavam uns petiscos simples, estava tudo calmo e tranquilo, sem vontade de conversar. Mais tarde, quando a bebida espalhou um calor abençoado pelo corpo e a fome diminuiu, Bartashevich voltou a falar sobre seu assunto favorito. Começou a criticar duramente os democratas, especuladores e outros parasitas.
Vamos lá, pessoal, mais um copo e cada um pro seu canto. De alguma forma, Medvedev interrompeu o discurso de Bartashevich. Vamos tomar um ar lá fora. O proprietário olhou com descontentamento para o vizinho, mas concordou. Após beberem, os amigos desceram até a entrada do edifício. Ei, Igor, vem aqui. De repente chamou o garoto que passava por perto Bartashevich. Olá, Vladimir Ivanovich, respondeu ele parando. Se você encontrar Alexandre hoje, diga a ele para não voltar para casa, senão eu vou cortar a cabeça dele, disse Bartashevich com um suspiro pesado no rosto do garoto. Nossa, que maluco, esse congelado pirou de vez. É assim que vou falar com Sasha. Vou assustá-lo, pensou o garoto e se retirou rapidamente para longe de Bartashevich. Ivanich, por que você está implicando com o garoto? Ele já é adulto, tem a própria vida. Você acha mesmo que vai educá-lo até ficar de cabelos brancos? Tentei acalmar o Bartashevich. Medvedev, não é da sua conta, fui eu que criei esse canalha e sou eu que vou acabar com ele, rosnou ele, e ao perceber que seu amigo e atento ouvinte Kryukov tinha sumido, começou a cambalear. Zarya. Uma boa quantidade de álcool embaçava a visão ao subir para seu apartamento. Lá, ao ver um homem sentado à mesa, ele ficou furioso na hora, não teve medo, pensou, apareceu mesmo e sorrateiramente subiu para o mezanino. E antes de descobrir o que aconteceu depois, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder novas histórias estranhas e assustadoras. E também siga o canal Strashnote no Telegram. Lá o formato é totalmente diferente, tem um mar de conteúdo e uma atmosfera própria. Entrada proibida para fracos de coração. Se não tem medo, link na descrição. Alexandra matou o próprio filho. Bartashevich repetia para os vizinhos atônitos. Vamos, venham ver o que restou desse parasita. Quando os vizinhos, atordoados pela terrível notícia, subiram até o apartamento de Bartashevich, eles se depararam com algo que os privou da paz por muito tempo. Na mesa da cozinha, ensanguentado, com a cabeça quase decepada e sem vida, não estava o filho de Bartashevich, Alexander, mas sim o vizinho deles, o melhor amigo de Bartashevich, Kryukov. Como a investigação descobriu depois, o coitado subiu até o apartamento do amigo e cochilou na cozinha. Bartashevich, em um surto alcoólico, confundiu-o com o filho e decidiu colocar em prática suas ameaças selvagens. Diante do investigador havia um caderno grosso e surrado. Podia-se pensar que ela havia sido preservada desde o início do século XX. Algumas páginas estavam amareladas e na capa havia uma grande mancha gordurosa. O homem puxou-a para si, abriu a primeira página e nada. Na segunda, havia uma frase escrita com uma letra torta e claramente às pressas, porque era quase impossível entender o que estava escrito. O investigador não viu sentido em prestar atenção às páginas seguintes, elas permaneceram intocadas. No meio do caderno talvez estivesse a tabela mais importante, longa, com 7 colunas e 27 linhas. Uma tabela assim é desenhada nas aulas de história para visualizar eventos de grande escala. Chamaram atenção especial as letras que preenchiam a terceira coluna, P maiúsculo, P minúsculo, N maiúsculo. Na coluna seguinte também apareciam letras, alternando R com T. O homem passou a mão pensativamente na testa suada. O que tudo isso significa? Mais tarde, durante o interrogatório, o detido Vadim Erchov, a quem pertencia esse misterioso diário, explicou com uma expressão impassível. A letra maiúscula P significa que ele matou com uma faca, a letra maiúscula N significa que a faca era de cozinha, a letra minúscula P significa que matou com as mãos ou com um bastão. R e T são simples. R significa ferimento, T significa cadáver. Krasnoyarsky. Chikatilo registrava meticulosamente os detalhes de seus crimes nesse caderno. Na primeira coluna, registrava orgulhosamente o número sequencial da vítima. Na segunda, a estação do ataque. Na terceira, os métodos e instrumentos do assassinato. Na quarta, o tipo de ferimento. E na quinta, o sexo da vítima. As últimas colunas continham informações igualmente importantes sobre os crimes, em que local e em que ano eles foram cometidos. Quase 3 dezenas de nomes, 3 dezenas de destinos, dos quais a maioria foi perdida irremediavelmente. Tudo isso pesa na consciência não de uma pessoa, mas de uma fera. Foi exatamente assim que Vadim Erchov ficou conhecido. A primeira linha na tabela sangrenta do maníaco remete ao ano de 1991. Extremo Oriente, paredes frias, quartéis, todos se dispersaram pelos quartos. Só o Erchov de 18 anos está de pé, encostado na parede, ouvindo atentamente.
Lá está ele, seu agressor, um daqueles que praticam o bullying dos veteranos. Sai do dormitório e caminha pelo corredor estreito com um sorriso sarcástico no rosto. O tijolo nas mãos de Erchov já ficou quente devido ao aumento da tensão. Alguns instantes depois, ele ataca o colega de trabalho que Erchov tanto odiava. As últimas gotas de mágoa estavam na ponta da faca. Sua lâmina completou o serviço. O colega ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Depois desse incidente, ninguém mais no exército se arriscou a zombar do antes oprimido Erchov. Logo depois, ele acabou desertando. Na segunda linha da tabela, chamava a atenção a idade da vítima, 16 anos. Margem do rio e Yenisei, primavera. O canto dos pássaros e o farfalhar das pétalas são interrompidos por passos ritmados. À frente, o som suave dos saltos finos femininos. Uma jovem estudante do colégio técnico local anda seguida por passos surdos e pesados de botas masculinas rústicas. Esse é Vadim Erchov. Ele ataca a garota por trás, a arrasta para os arbustos mais próximos e comete um abuso contra ela. Atordoada, assustada e desonrada, a garota sobrevive, tendo sorte nesse aspecto. A terceira linha da tabela criminal já causa arrepios, pois em vez da letra R aparece a letra T. O primeiro corpo está na conta de Erchov. 28 de junho de 1992, arredores de um estabelecimento de alimentação em Krasnoyarsk. Uma de suas funcionárias, uma mulher de 42 anos. O expediente chegou ao fim e ela, junto com os colegas, está indo para casa. No meio do caminho, eles se separam, cada um indo para sua casa. É justamente essa mulher que é atacada pela fera. Em seus olhos cheios de sangue há luxúria, raiva e poder. Erchov alcança a vítima e comete o ato de violência, mesmo sabendo que pode haver testemunhas por perto. Depois do que fez, ele espanca essa mulher com um bastão, batendo sem perceber ninguém ou nada ao redor. O resultado desse ataque brutal, naturalmente, é a morte da infeliz. O assassino não tenta esconder o corpo, apenas o cobre com uma rede de galhos secos e finos. Depois, no desventurado caderno, surgem consecutivamente diversos nomes, locais e datas de Bukvi. Já há muito mais vítimas do que havia no começo. A impunidade só estimulava ainda mais o desejo de Erchov. Na tabela dele ainda faltam 40 linhas, nas quais deveriam constar informações sobre os assaltos cometidos pelo maníaco. Certa vez, até um policial foi ferido ao tentar detê-lo. Erchov não prestava atenção nos pedestres, escolhendo algum tipo específico de aparência, idade ou sexo. Ele caçava mulheres jovens e idosas, homens, crianças. Muitas vezes, seu objetivo era se aproveitar das vítimas. Bolsas, joias, especialmente carteiras. Tudo isso, após a monstruosa violência contra as vítimas, tornava-se propriedade do maníaco. Revisando todos esses números, letras, palavras e frases inteiras, os policiais ficaram horrorizados. Como uma das vítimas na tabela, estava indicada a menina de 13 anos, Anya Voronina. A história dessa menina já era conhecida por eles há tempos. Ela foi atingida várias vezes com um bastão e depois esfaqueada até morrer. Também havia sinais de abuso. A questão é que, pelo crime cometido contra Anya, anteriormente foi preso um rapaz completamente diferente, Igor, de 17 anos, que estudava com ela na mesma escola. Isso acabou sendo injusto. Após o escândalo que estourou, Igor foi solto do centro de detenção provisória, e seus pais receberam como compensação 14 milhões de rublos. Vários policiais foram punidos por esse erro imperdoável. Além do caso de Anya Voronina, havia mais 2 casos em que outros homens apareciam como supostos criminosos. Na tabela, cujo conteúdo causa arrepios, falta mais uma linha, a última. Nela deve-se registrar o seguinte: 29 de outubro de 1995, entrada de um prédio residencial em Krasnoyarsk. Uma garota de 16 anos está voltando para casa. Um homem suspeito sobe as escadas atrás dela, claramente um estranho. Ele pode estar indo visitar alguém, mas por alguma razão concentra-se na jovem universitária. De repente, ele a ataca por trás e, segurando-a pelo pescoço, tenta tirar sua corrente de ouro. A garota resiste, grita, tenta empurrar o agressor com as mãos. Seus pedidos de socorro chegam até a porta do próprio apartamento. Felizmente, 2 homens aparecem no patamar do último andar e, percebendo que algo está errado, vão direto em direção a Erchov. Ele se defende deles com uma faca. Os gritos também são ouvidos por uma moradora do apartamento vizinho ao da vítima. Ela corre para ajudar com um extintor de incêndio na mão. Um golpe. Erchov, que não reagiu a tempo à ameaça, já está caído de bruços aos pés da mulher corajosa. De acordo com outra versão, o desfecho trágico que esse ataque repentino à jovem poderia ter tido foi evitado por seus familiares. Quaisquer que tenham sido os detalhes do ocorrido, o mais importante é que tudo terminou bem.
Neste ponto, embaixo da tabela deve-se escrever o tão esperado fim. Foi exatamente naquele dia de outono que os policiais conseguiram pegar de surpresa o maníaco que aterrorizou Krasnoyarsk por tantos anos e o levaram para a delegacia de polícia ferroviária. O detido recusou-se a prestar depoimento, inventou um sobrenome e no final declarou que era apenas um morador de rua vagando sem rumo pela cidade. Posteriormente, ele confessou e descobriram seu verdadeiro endereço. No apartamento de Ershov foram encontradas as ferramentas do crime, incluindo 2 facas que ele chamou de penas, além de documentos e pertences das vítimas, uma jaqueta e botas. Com um prazer mal disfarçado, o maníaco declarou que, após cometer mais um ataque, ele sempre tentava encontrar um artigo recente sobre si mesmo na mídia, lia jornais, assistia à televisão. Depois ia ao local do crime de longe como se estivesse assumindo o papel de uma simples testemunha. Observava como os investigadores trabalhavam arduamente, suando para encontrar pelo menos alguma pista. Após a prisão de Ershov, alguns fatos de sua biografia vieram à tona. Vadim nasceu em 15 de fevereiro de 1973, no vilarejo de Rekhnoe, localizado na região de Kirov. O pai do menino sofria de esquizofrenia. A mãe não tinha distúrbios mentais, mas ao que tudo indica, havia algumas peculiaridades em seu comportamento. Levando a irmã mais nova consigo, ela saiu de casa, deixando Vadim sob os cuidados do pai doente, que logo depois cometeu suicídio. Depois disso, o jovem Ershov se reuniu novamente com a mãe e a irmã, mudando-se para o vilarejo de Primorsk. Lá ele concluiu o ensino médio. Os professores falavam muito bem do garoto. Eles valorizavam seu temperamento dócil e calmo, e realmente admiravam o talento literário que Vadim demonstrava. Ele escrevia redações brilhantes, gostava de filosofar e criava textos analíticos completos sobre diversos temas. No entanto, ao final dos estudos na escola, começaram a surgir sinais preocupantes no comportamento de Ershov. Ele passou a maltratar animais e a provocar incêndios. Quase a tríade de MacDonald que ajuda a identificar criminosos especialmente perigosos pelas características de comportamento na adolescência. Ershov é realmente um criminoso extremamente perigoso, como evidencia a crueldade de seus crimes. Um dos investigadores diretamente envolvidos no caso dele lembrou: "Fiquei com a impressão de que ele tirava vidas para esconder os rastros dos crimes, dos abusos e dos roubos. Como se lavasse a louça. Uma fera. Crimes puramente bestiais." Além disso, ao se tornar adulto, Ershov enfrentou muitos fracassos em seus relacionamentos com mulheres. Na verdade, não havia nenhum relacionamento, as garotas não davam nenhuma atenção ao rapaz. Ele tinha complexos por causa da baixa estatura, se fechava em si mesmo, em vez de tentar se aproximar das colegas de classe. Ele as tratava com agressividade e por isso frequentemente era punido pelos namorados delas. No verão de 1998, o Tribunal Militar Distrital da Sibéria considerou Ershov culpado de todas as acusações apresentadas pelos crimes cometidos e tentativas. Foi emitido um veredito desanimador, pena de morte. Ao ouvir essa terrível expressão, Ershov desmaiou bem na sala do tribunal. Apesar da breve nota do Centro de Psiquiatria Forense, que declarou que Ershov sofria de um atraso total no desenvolvimento psicossexual e tinha um desejo anormal de cometer assassinatos, ele ainda assim foi considerado são. Nem mesmo o recurso do advogado de Ershov amenizou a decisão do tribunal. Mas a sorte sorriu para o Chikatilo de Krasnoyarsk graças à moratória imposta à pena de morte. Em vez de ser fuzilado, Ershov recebeu prisão perpétua e até hoje cumpre seus dias na colônia Golfinho Negro, na região de Orenburg. Ele ligou no dia 29 de maio de 1994, num domingo, se apresentou como Lesha e convidou para ir ao videoclube Lesha. Svetlana não entendeu de imediato. Ah, certo, aquele rapaz que ela conheceu na semana passada, mas por quê? Ele pergunta como eu sou e com que roupa vou estar. Esqueceu da jaqueta leve igual da outra vez? Combinamos às 20 horas perto do novo circo e Sveta foi da estação fluvial até a universidade, atravessando a cidade inteira sob uma garoa, sem contar a ninguém sobre o encontro que teria. Em vez do rapaz de jeans que ela esperava ver, aproximou-se um homem jovem, mas já começando a ficar careca, de uns 30 anos, usando calças há muito tempo sem passar e um paletó de veludo cotelê. Na mão, um guarda-chuva, no cinto, um canivete de chaveiro. A história por trás do improviso do encontro foi simples. 5 anos atrás, no ônibus, ele conheceu 2 garotas, conseguiu o telefone da Svetka com a amiga dela e, ao encontrar o número em sua agenda 5 anos depois, resolveu ligar. Quando se conheceram, ele não a agradou, porém isso não influenciou a decisão dela. Cinema é cinema, afinal não veio até aqui à toa.
Quando eles chegaram de ônibus até o prédio de vários andares em Philly e subiram até a porta do apartamento, Sveta ficou surpresa a princípio. Esse tipo de acordo não tinha sido feito, mas não era a primeira vez que ela estava na companhia de conhecidos ocasionais e normalmente sem grandes consequências. Hesitante, ela adentrou o longo e escuro corredor. Não faça barulho, alertou o dono da casa. No quarto ao lado tem uma velha doente, vai acordá-la? Depois te fez sentar na frente do videocassete? Perguntou ele mexendo nas fitas. Erótica, filmes de ação, policiais, a Sveta gostava de filmes de terror. Ele colocou um thriller de ficção científica chamado A Criatura na Cesta. Assim começava a sessão de vídeo noturna que se transformou em um pesadelo de 6 meses. O filme chegou até a metade. De repente, mãos fortes a agarraram por trás. Uma adaga imponente brilhou diante dos olhos e perfurou dolorosamente seu pescoço. Tire a roupa. Ela recobrou a consciência no banheiro, completamente nua e amarrada de mãos e pés com uma corda fina de nylon. Quanto tempo ela ficou ali? Um dia, uma semana, um mês? Lembranças confusas se aglomeravam em sua mente. Aqui está o novo conhecido a obrigando a engolir um punhado de comprimidos brancos e verdes para evitar a gravidez, explicando rapidamente. Agora ele está com uma seringa, depois está bem em cima dela, nu como veio ao mundo, e então, perto do rosto dela, a respiração ofegante de um animal. Sveta não sentia dor, nem nojo, nem medo. Talvez fossem os tranquilizantes com os quais seu agressor a havia enchido, ou talvez algum fusível interno tivesse queimado, salvando o corpo da autodestruição. As relações sexuais tornaram-se um procedimento obrigatório em sua convivência diária. Aos 19 anos, Sveta não era puritana, mas até então ninguém tinha ousado fazer com ela algo que ela não quisesse. Às vezes ele a punia por algum barulho acidental ou perguntas tolas, como "Por que você me mantém aqui?". Batia com força no peito dela, tirava a refeição frugal, que servia ao mesmo tempo de café da manhã e jantar, e consistia em uma sopa rala trazida pela velha. Ela trabalhava no hospital e não estava deitada, presa por alguma doença no quarto dos fundos. O dono da casa não permitia a entrada de ninguém, então a panela com comida ficava com os vizinhos. Segundo Lesha, amigos de Sveta perderam muito dinheiro no jogo de cartas, e os parceiros exigiram o dinheiro ou a vida de alguém como pagamento. Por exemplo, o Lesha da Sveta. Assim ele assumiu o papel de salvador nobre, protegendo a garota de uma retaliação inevitável. A refém, é claro, não acreditou em uma só palavra, embora também não tentasse se libertar. As amarras estavam muito fortes. A porta do banheiro estava escorada por um bastão resistente, e inundar os vizinhos do andar de baixo para assim chamar atenção não era possível. O cauteloso Lyosha havia removido todas as válvulas das torneiras. Gritar também não adiantaria. O rádio, que funcionava no volume máximo durante as raras ausências do dono, abafava qualquer som estranho. E a rotina desse homem estranho e assustador não era nada variada. A noite toda ele ficava sentado em frente à televisão ou ouvindo música. Os equipamentos caros importados contrastavam fortemente com o ambiente pobre do apartamento, cheio de tralha e coberto por uma grossa camada de poeira. Ele ia dormir de manhã e para a prisioneira começava um breve e inquieto período de descanso. Perto do meio-dia, sem aguentar o silêncio e o frio, já era outono e 2 roupas curtas jogadas no fundo da banheira não ajudavam em nada. Ela pensou seriamente em suicídio, a corda afrouxada nos pulsos. Isso foi feito para que Sveta pudesse pegar a sopa atrás das costas com uma colher especial curva, mas com certa habilidade ela poderia muito bem servir como uma forca. Mas a prisioneira ainda não tinha coragem de dar o último passo, embora suas forças estivessem no fim. Então ela recorreu à experiência de transmitir pensamentos à distância. Às vezes, Lyosha pedia que ela ditasse para o gravador o ensinamento sobre telepatia, folhas datilografadas jogadas na cadeira para depois ouvi-lo em particular. Como observou Sveta, ele em geral tinha uma queda por todo tipo de misticismo e ocultismo. Bem, acorde logo, ela repetia mentalmente com a insistência de uma máquina, e o torturador realmente acordava. Mas é melhor qualquer ação, mesmo que repugnante e humilhante, do que o calafrio de um corpo exausto e nu e a penumbra opressiva de um quarto apertado. Quando a comida habitual para 2 não era suficiente, ele descia ao pátio para caçar, atirava com uma espingarda de ar nos pardais, pombos e corvos. Uma vez até trouxe um rabi-ruivo morto. Depois de cozinhar, os pequenos pedaços de carne ficavam com o caçador. A garota se contentava com ossos e restos. Às vezes, ela ganhava maçãs podres ou batatas bichadas. Certa vez, ele desenterrou do fundo do baú um velho suéter de lã, cheio de buracos de traça, e obrigou a garota a recolher e comer as larvas dos insetos. A pergunta perplexa de para quê, ele explicou com ar de especialista: vitaminas.
Uma das diversões pouco frequentes de Sveta era fazer massagem, que Lesha adorava enquanto assistia televisão. Então, ele a levava para o quarto com uma venda nos olhos, sentava-se no chão e ria de forma irritante. Especialmente quando passava KVN na televisão. Com o tempo, ela aprendeu a escolher um tecido mais fino, então eles assistiam televisão juntos. No final de novembro, Lesha disse algo com o qual ela já não sonhava mais. Vou te deixar ir para casa, mas primeiro você vai escrever uma nota dizendo que me deve $7.900. Invente uma história sobre seu desaparecimento, como ter se apaixonado por alguém e ido morar junto. Se você for à polícia, eu mato toda a sua família. Obrigada, foi tudo o que a garota conseguiu responder, sabendo o quanto ele dava importância ao tratamento educado dirigido a ele. Parada no ponto de ônibus, vestindo uns trapos inacreditáveis e pesadas botas masculinas sem meias. A roupa da refém ele vendeu. Sveta pediu uma ficha para o metrô. Chegue perto do fiscal, diga que está desempregada e eles vão deixar você passar, aconselhou o benfeitor. E de repente, num tom totalmente diferente, foi assim que te ensinei a amar a liberdade. Sveta apenas assentiu no ritmo da última recomendação. Quer que eu seja seu irmão mais velho, dizia ele. Você vai me convidar para sua casa e preparar frango, chucrute e com certeza um bolo de chocolate. Um sonho selvagem e inacreditável, em casa não a reconheceram, cansados de esperar. O tio a confundiu com uma mendiga, o cachorro Ren ficou furioso e avançou em suas pernas, depois passou a evitá-la. 2 dias atrás, Sveta não era mais a garota animada que sumiu nos últimos dias da primavera. Seu cabelo caía em tufos e suas pernas custavam a obedecer. Em 26 semanas de fome, ela perdeu tanto peso que uma amiga da mesma idade conseguia carregá-la nos braços por 3 andares inteiros. No final das contas, Sveta procurou a polícia e encontraram Lesha. No entanto, ele não era Lesha, mas sim Oleg, um homem de 28 anos que já havia sido registrado com diagnóstico de esquizofrenia. Os parentes não se metiam mais na vida dele há tempos, só via os pais na casa de campo e não trabalhava em lugar algum. Vivendo de pequenos ganhos como vendedor de rua, investigadores encontraram na casa dele objetos de pessoas desconhecidas. As mulheres suspeitaram que a vítima talvez não fosse a primeira refém de um maníaco sexual. Durante o reconhecimento na delegacia, alguns dias antes de ser enviado para a Butyrka, Lesha Oleg perguntou resignado: "O que você quer?" E ela respondeu friamente: "Quero que você sinta o mesmo que eu senti, mas é melhor que você não exista." De jeito nenhum. Em julho de 1992, uma moradora de 40 anos da vila Dvortsi estava voltando para casa. O caminho era longo, então, para encurtá-lo, ela entrou em uma trilha tranquila na floresta. De repente, um homem saiu dos arbustos bem na frente dela. Podia-se pensar que ele seguiria seu caminho, mas o desconhecido correu até a mulher e encostou uma faca em seu pescoço. A suposta vítima se mostrou bastante esperta. Ganhando a confiança do agressor, que claramente tinha más intenções, ela prometeu saciar sua sede, mas escolheu uma maneira mais vantajosa para si mesma. Para explicar suas ações, a dama mencionou um problema que a incomodava, algo puramente feminino. Em outras palavras, ela disse que estava menstruada e concordou em satisfazer o homem oralmente. Isso satisfez o interlocutor. Antecipando o prazer, ele abaixou as calças, mas então gritou de dor terrível. A mulher mordeu com força seu órgão genital. Logo ela se apressou em deixar o caminho amaldiçoado, deixando a vítima preocupada, se contorcendo no chão de dor física repentina. Fugindo, a mulher encontrou trabalhadores do kolkhoz vizinho e implorou a eles por ajuda. "Socorro, tentaram abusar de mim." "Talvez esse seja o maníaco de quem todos falam", disse ela com desespero na voz. Os trabalhadores imediatamente procuraram as autoridades competentes e os policiais, ao responderem ao chamado, elaboraram um plano para capturar o suspeito. A vítima também decidiu não ficar parada e, com entusiasmo, dividiu as tarefas com os guardiões da ordem. Surpreendentemente, em determinado momento, ela conseguiu reconhecer no homem que mancava de uma perna e caminhava pelos trilhos do trem o agressor que a havia ofendido recentemente. "É ele, peguem-no!" gritou ela, instintivamente levando a mão ao peito. O detido comportava-se com calma, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Após verificarem seus documentos, os agentes da lei até duvidaram que ele pudesse ter cometido algo criminoso, se não fosse novamente a intervenção da mulher indignada.
Tirem as calças dele, eu mordi ele tão forte que ele vai lembrar disso pro resto da vida. O suspeito obedeceu, mas com certa relutância, e logo ficou claro o motivo. Em seus genitais havia uma marca de mordida quase recente. Após uma prova tão contundente, as dúvidas sobre a culpa do homem desapareceram imediatamente. Ele foi preso. O agressor da dama engenhosa acabou sendo um morador de 30 anos da cidade de Smolensk, Artur Kimovich Kitaev. Após a prisão de Artur Kitaev, todo o seu passado criminoso veio à tona, às vezes repleto de fatos de arrepiar. O futuro maníaco nasceu em 1962 na cidade de Krasnokamsk. Ele tinha um irmão mais novo chamado Konstantin. Sabe-se muito pouco sobre a infância de Kitaev, porém há informações de que, apesar de suas habilidades comunicativas desenvolvidas e de um pensamento nada primitivo, já na juventude ele demonstrava crueldade e, ao atingir a maioridade, colocou essa característica em prática em crimes concretos acompanhados de violência física, pelos quais recebeu sua primeira condenação. Após ser libertado, não houve qualquer mudança na consciência de Kitaev. Ele retomou com a mesma iniciativa as atividades criminosas que já havia aprendido a gostar, só que agora recrutou também o irmão. Juntos eles cometeram vários furtos. Embora o papel de assaltante tenha ajudado o criminoso a satisfazer suas necessidades materiais, o desrespeito à lei o levou novamente para trás das grades. Ele foi sentenciado a 9 anos e transferido para uma colônia penal comum. Em 1990, Artur Kitaev conseguiu escapar com sucesso e chegou a Perm, onde seus pais moravam. Lá, ele visitou uma conhecida e morou na casa dela por vários meses. Em dezembro do mesmo ano, o novo local de residência de Kitaev passou a ser a região de Smolensk, onde posteriormente seriam cometidos os crimes mais frios de sua trajetória. Ao chegar lá, ele foi até a delegacia de polícia e reclamou que havia sido roubado. Kitaev mostrou a carteira militar de seu pai, que na época tinha um sobrenome diferente. Com base nesse documento, emitiram para ele um novo passaporte, sem a marca da atividade criminosa. Algum tempo depois, Kitaev encontrou moradia no distrito de Kordimovsky e começou a trabalhar como motorista na frota de veículos da fazenda estatal Kamensky. Ele tinha à sua disposição um carro oficial ZL 133. Nesse momento, ele demonstrava o melhor do seu caráter. Era um funcionário responsável, um colega agradável de se conviver e um companheiro confiável. É verdade que de vez em quando as pessoas ao redor notavam que o estado de embriaguez transformava Arthur em uma pessoa extremamente agressiva, demonstrando sinais de misantropia. Kitaev claramente sentia necessidade de aprimoramento cultural. Em seu tempo livre, ele escrevia poemas sobre a pátria, liberdade, amor pela mãe e elogios líricos às moças, entre as quais era bastante popular. Além disso, ele se tornou uma espécie de disc jockey local, organizando animadas festas dançantes e escolhendo pessoalmente o repertório. Agora, Arthur podia começar a vida do zero, seguindo o caminho da verdade e da renovação moral, mas mais uma vez se desviou desse caminho. No ex-criminoso, o desejo de ir contra a lei despertou novamente. A profissão de motorista criou todas as condições para a prática de atos ilícitos. Kitaev viajava pela região e, ao notar garotas atraentes na estrada, oferecia carona a elas. Em seguida, ele mudava bruscamente a rota e, sem qualquer dificuldade, satisfazia suas fantasias sujas. No distrito de Rudninsky, região de Smolensk, Tamara, uma garota de 17 anos, morreu em suas mãos. Algum tempo depois, nos arredores da vila de Prelezi, foi encontrado o corpo mutilado de uma das jovens caronas de Kitaev, Galina, de 20 anos. No total, no período de 1990 a 1992, o maníaco tirou 6 vidas. Ele tirava a vida apenas de mulheres. Em seus crimes, ele não era original e sempre agia segundo o mesmo esquema. Ele cometia abuso contra a passageira, primeiro de forma comum, depois de forma pervertida e então a estrangulava. Ele não escondia os corpos, deixando-os nos arbustos à beira da estrada. Os pertences daquelas mulheres, sobre as quais ele cometeu abusos cruéis e tirou a vida, Kitaev dava de presente para aquelas sortudas que ficavam encantadas com suas ardentes criações poéticas. 24 de fevereiro de 1994. Por decisão do Tribunal Regional de Smolensk, Arthur Kitaev foi condenado à pena de morte, que foi substituída por prisão perpétua porque foi imposto um moratório à pena de morte. O assassino foi transferido para a colônia penal número 6, mais conhecida como Torbeevsky Central.
Lá, Kitaev ganhou uma má reputação, violou repetidamente as regras e frequentemente dava motivos para receber avaliações negativas da administração. Foi justamente durante um dos conflitos dentro da prisão que Kitaev, de acordo com as conclusões de seus advogados e da jornalista Elena Massiuk, sofreu uma grave lesão na coluna vertebral. Os guardas da instituição espancaram o ex-maníaco, que não tinha um temperamento dócil, e com um golpe de cacetete feriram sua medula espinhal. Como resultado, o estado físico de Kitaev piorou visivelmente, ele começou a ter problemas de coordenação motora e agora só se locomovia com a ajuda de muletas. No entanto, oficialmente admitiu que não tinha reclamações contra ninguém após esse incidente, justificando isso pela forte pressão dos funcionários da colônia. Assim, de um lado de forma penosa e de outro de maneira rotineira, a vida do maníaco seguia atrás das grades. Mas em julho de 2019, a justiça finalmente foi feita em relação a Kitaev. Na verdade, quem colocou isso em prática na vida não foram os parentes traumatizados das vítimas, mas alguém tão perverso quanto ele. O 29º cidadão do Tajiquistão, Dastmurod Ilyosov, companheiro de cela de Kitaev, não conseguiu encontrar uma linguagem comum com o bárbaro de Smolensk. Vale ressaltar que Ilyosov também não era conhecido por ter um temperamento angelical. Ele foi parar atrás das grades, acusado de tirar a vida de 4 pessoas e de tentar matar uma quinta. Kitaev lhe causava antipatia em um nível mental e eles frequentemente brigavam entre si. O confronto atingiu o auge em 13 de setembro de 2019. Naquele dia, Ilyosov, como de costume, começou a andar de um lado para o outro na cela, o que irritou profundamente Kitaev. Incapaz de suportar tal demonstração de inquietação, ele apontou bruscamente, usando palavrões, para o colega de cela sobre sua atitude odiosa. Dastmurod não gostou nada dessa crítica grosseira e atacou o acusador, desferindo 33 golpes com as mãos e os pés nas regiões dos órgãos vitais. No hospital, tentaram prestar ajuda ao detento, mas foi em vão. No dia 29 de setembro, Kitaev faleceu devido a complicações provocadas pelos graves ferimentos. Mais tarde, na audiência judicial, ele recebeu mais 14 anos de prisão além da sua sentença de prisão perpétua por essa decisão. Ilyosov nunca teve dificuldade em encontrar as palavras certas. Ele justificou o ataque pelas constantes críticas e repreensões vindas de Kitaev. A vítima neste caso foi reconhecida como o irmão mais novo de Artur, Konstantin. No entanto, ele não compareceu ao tribunal e se limitou apenas ao depoimento escrito que havia fornecido anteriormente durante a investigação. Nesses depoimentos, Konstantin mencionou que após a prisão do irmão não manteve nenhum relacionamento com ele. Assim terminou a vida de Artur Kitaev, o último maníaco sexual da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os investigadores familiarizados com as circunstâncias deste caso criminal chamavam Oleg Kuznetsov de o mais produtivo estripador da década. Em menos de 3 meses, o morador de 23 anos de Balashikha, nos arredores de Moscou, cometeu 9 assassinatos agravados por sadismo e tortura contra as jovens estupradas. Não é possível determinar todas as vítimas de Kuznetsov. 5 Oleg Kuznetsov afirma ter estuprado 500 mulheres. Em outros depoimentos, ele relata 18 assassinatos, menciona os anos, lembra detalhes das roupas das vítimas, a hora dos ataques, endereços, nomes e outros detalhes. Durante a investigação, essas informações foram confirmadas apenas parcialmente, embora, na opinião dos investigadores, o número real de vítimas do estripador de Balashikha deva ser realmente muito grande. Denúncias de coerção sexual, principalmente em cidades pequenas e vilarejos, são raras. As vítimas procuram esconder a desgraça dos vizinhos, colegas de trabalho e familiares, preferem esquecer, fugir da lembrança terrível e humilhante. É preciso levar em conta um fato. Kuznetsov tinha uma aparência excelente. Sobre as características físicas falarei adiante. Ele se aproximava com facilidade das garotas que gostava, causando uma boa impressão. Um rapaz loiro, de aparência masculina, atlética, com um sorriso de dentes brancos e olhar claro, conquistava a confiança imediatamente. E só quando ficava a sós com a vítima escolhida, ele se transformava em uma fera cruel e lasciva. O que ele fazia com os corpos das pobres garotas é algo que uma pessoa normal nem consegue imaginar. Contudo, a questão sobre sua sanidade foi resolvida positivamente. Os especialistas do Instituto Serbsky não encontraram desvios mentais no maníaco. Por isso, ninguém se surpreendeu com a sentença do tribunal: fuzilamento. Na opinião dos médicos, não se trata de uma doença mental, mas de um egoísmo monstruoso e inacreditável.
É essa característica que explica não só a motivação de muitos dos seus atos selvagens, mas também a ideia que ele tinha sobre suas próprias qualidades masculinas. Dos depoimentos de Kuznetsov: eu falei com ela numa boa, disse o que queria e prometi que a deixaria ir. Depois de ter relação sexual, ela me disse na cara que ia me denunciar para a polícia. Foi aí que eu perdi completamente o controle. Sugeri que dessemos uma volta por uns 30 minutos, prometendo depois acompanhá-la até em casa. Não lembro o nome da garota, mas gostei dela, e quando fomos para o campo, comecei a beijá-la. Ela não se opôs. Fiquei excitado e comecei a tocar mais embaixo. Ela disse que não era para fazer isso e começou a me empurrar. Isso me deixou furioso. Eu a arrastei até a floresta e, sem tirar toda a roupa porque estava frio, abusei dela da forma usual. Eu a esfaqueei nas costas e no peito, mas não me lembro se arranquei os olhos dela dessa vez. Quanto à condição física, ele não reclamava de saúde. Ele foi membro da equipe juvenil de biatlo do Spartak, sabia técnicas de combate corpo a corpo no exército, conseguia se defender dos veteranos, afirmava que nunca se submeteu aos caprichos dos mais velhos e sempre revidava golpe por golpe. E isso parece ser verdade. Durante uma das brigas no quartel, ele servia em Vitorote, perto de Kiev. Kuznetsov quebrou o nariz, mas não desanimou. Cicatrizes assim só embelezam o rosto de um verdadeiro homem. A primeira vez que tirou uma vida, ele se lembrou de todos os detalhes. Naquela época, usando a terminologia de Kuznetsov, foi a primeira vez que aquilo o atingiu. Na véspera, ele brigou com sua mulher e estava de mau humor. Pegou 2 garrafas de vinho tinto, queria relaxar de verdade. E então surgiu a oportunidade. Na estrada, Kuznetsov, que trabalhava como caminhoneiro perto de Moscou, viu uma garota pedindo carona. Ela pediu para ser levada até em casa, conversaram no caminho, Kuznetsov ofereceu uma bebida, a garota não precisou de muita insistência. Eles levaram o caminhão para um bosque perto do vilarejo de Kupavna, se acomodaram na cabine, o vinho fez efeito rapidamente. Segundo Kuznetsov, ela mesma começou as carícias sexuais, fizeram amor a noite toda. Ele descreve em detalhes o tempo passado com a vítima, embora não consiga se lembrar nem do nome nem da aparência dela. O único detalhe, o que é compreensível, que ficou na memória. A garota, de calças justas, adormeceu de manhã cedo. Dormiram por cerca de 1 hora na cabine do caminhão. E quando, ao acordar, ele quis se despedir da companheira da noite, aconteceu algo inesperado. Em vez de se despedir, a moça, segundo Kuznetsov, que fazia isso sem ser forçada, de repente exigiu dinheiro. "Vamos lá, 400 rublos", declarou ela. "Eu sou uma garota de programa e não me encontro com ninguém de graça." Kuznetsov se recusou a pagar. Então a moça, sem imaginar as consequências de suas palavras, ameaçou: "Como quiser, se não der o dinheiro, vou te entregar para a polícia." Essas palavras tiveram um efeito imediato em Kuznetsov. Furioso, ele tirou a moça da cabine e a levou até a bétula. A vítima quase não resistiu, estava meio bêbada. Ele amarrou as mãos dela atrás do tronco da árvore, se afastou e a golpeou 2 vezes, entre as pernas e na cabeça. A garota perdeu a consciência. Ele pegou uma barra de ferro e deu vários golpes com toda a força na cabeça dela. Mais tarde, o corpo dela, pendurado sem vida na árvore, com as mãos torcidas para trás, foi encontrado por transeuntes. A contagem de mortes havia começado. Depois do assassinato em Kupavna, ele ficou um tempo sem agir. Mas certa noite, em Balashika, no ponto de ônibus em Skizó, o maníaco encontra uma antiga amiga que certa vez o tratou com desrespeito e beijava outros na frente dele. Kuznetsov a reconheceu, cumprimentou, mas ela não respondeu e passou direto. Do relato de Kuznetsov, perguntei o que significava o comportamento dela, por que ela me despreza. Ela tentou fugir, mas eu a alcancei e tirei do bolso da jaqueta um canivete. Não queria cortar, só assustar, mas de alguma forma ela derrubou o canivete e eu nunca mais o encontrei depois. Então eu a arrastei para longe da estrada e expliquei que tinha me comportado de forma humana com ela, que não a forcei a ter relações sexuais. E já que ela agiu como uma porca comigo, então eu vou puni-la. Depois de fazer sexo, ela não resistiu. Eu a coloquei de joelhos e tive relação sexual por trás. Durou apenas uns 2 minutos. Na verdade, eu não a queria. Foi só uma forma de puni-la. Quando ela se levantou, eu disse que isso seria a lição número 1. Depois bati algumas vezes nela, dizendo que essa era a lição número 2. Ela começou a pedir para eu deixá-la ir, jurou que não denunciaria para a polícia. Eu acreditei nela, e ela foi embora. Já no dia seguinte, a polícia começa a procurar o maníaco, ele suspeita de quem está passando as informações. A garota ainda tinha, desde os velhos tempos, o telefone fixo de Kuznetsov. O policial comunitário vai até a casa dele, seguindo o conselho de um amigo, se esconde.
Primeiro, ele fica com uma conhecida em Balashikha e depois que quase foi preso pelos policiais, Kuznetsov vai para Kiev. Lá, desde o tempo das suas saídas não autorizadas da unidade militar, como ele chama em seu depoimento, ele conhece muitas garotas. No entanto, na capital da Ucrânia, ele não procurava os antigos endereços, preferindo novas experiências e aventuras. Em Kiev, ele conhece Alain diretamente no ônibus. Desde o início, eles têm um ótimo relacionamento, inclusive dando entrada no pedido de casamento no cartório. Mas aos poucos, a nova namorada começa a irritá-lo, ele perde o controle e as brigas se tornam frequentes. Segundo Kuznetsov em seu depoimento, ele ficava fora de si. Após acompanhar Ala ao trabalho, saía para procurar algo por conta própria. O resultado foram 4 vidas destruídas. As vítimas não foram apenas estupradas e mortas, elas foram torturadas com extrema crueldade. O maníaco cortava as pálpebras delas com uma faca, arrancava os olhos, enfiava paus nos órgãos genitais para destruir vestígios de sêmen. Raramente alguém conseguia escapar, mas Kuznetsov não se lembra dos abusos comuns. Afinal, eram episódios rotineiros. Depois de mais um crime, quando ele roubou a vítima, tirou as botas da garota morta, pegou a carteira da bolsa e arrancou o crucifixo do pescoço dela. Ele volta para Moscou. Antes de ser preso pela polícia, ele ainda conseguiu passear bastante. Quando ele surtava, saía para a rua. O lugar favorito para conhecer garotas que lhe chamavam a atenção passou a ser a região do Parque Ismailovsky. Ele faz propostas indecentes, fica excitado quando é rejeitado, estupra e, com medo de ser descoberto novamente, tira a vida das vítimas. Em uma delas, o sádico enfia um pedaço de pau na vagina até uma profundidade de 62 centímetros. Foi justamente depois desse crime que ele, segundo suas próprias palavras, saiu para respirar ar fresco. Os últimos dos 10 assassinatos comprovados pela investigação foram cometidos por Kuznetsov perto do complexo comercial e hoteleiro Ismailovo. O início do contato é tradicional. Tem um cigarro, por favor. As garotas ofereceram um cigarro, mas para seu azar foram brincalhonas demais, não precisa de mais nada. Ele, claro, queria muito, especialmente com a mais nova das amigas. Foram passear no parque. A que ele gostou foi um pouco à frente, a segunda caminhava ao lado dele. Ele tirou uma faca. Por quê? Testemunha desnecessária. Ele esfaqueou a garota no pescoço 2 vezes, mas ou a faca escorregou ou a garota conseguiu reagir a tempo. Sangrando e gritando, ela saiu correndo. Agora, quem ficou nas mãos do maníaco foi justamente Tarad, para quem ele foi tomar um pouco de ar fresco. Ele arrastou a garota para dentro da floresta. 2 vezes ela tentou se soltar, e por isso levou imediatamente um soco no estômago com força. Depois disso, a vítima quebrada não tentou mais fugir. Kuznetsov mandou ela se despir. Ela tirou a roupa, deitou-se sobre ela, não gritou, não chorou. Depois de fazer o que queria, ele a esfaqueou 2 vezes. A garota, que ganhou forças pelo desespero, tentou escapar, mas o biatleta de categoria, é claro, não lhe deu chance alguma. A vítima, como outras, suplicou por piedade e prometeu não ir à polícia, mas ele não acreditou. Por fim, certificando-se de que a garota não dava sinais de vida, ele furou os olhos dela e foi embora. Ele foi detido na manhã do dia 26 de março de 1992. Os investigadores criminais conseguiram descobrir o endereço onde Kuznetsov morava com sua namorada caridosa. Quando ele entrou no bonde, os agentes se aproximaram dele. Seu bilhete? Kuznetsov reconheceu imediatamente quem estava diante dele e não resistiu. Com ele, na bolsa, encontraram a faca com a qual a última vítima foi assassinada, além de outras evidências. E mais tarde, em um canto isolado do Parque Ismailovsky, ele mesmo mostrou o corpo da garota enterrado na neve. Esse crime só veio à tona depois da confissão de Kuznetsov em seu depoimento. O maníaco afirmava que queria conhecer garotas de forma tranquila, esperava que isso o ajudasse a se acalmar. Mas aconteceu que elas o contrariavam, e ele perdia o autocontrole e o domínio sobre suas ações. Após a prisão, Kuznetsov confessou todos os assassinatos e abusos, inclusive aqueles que eram desconhecidos pelas autoridades, e indicou os locais onde cometeu os crimes. Durante a busca, foram encontrados objetos femininos com o maníaco. No dia 1º de dezembro de 1993, o tribunal condenou Oleg Kuznetsov à pena de morte por fuzilamento, mas ele foi salvo pela moratória da pena de morte. A execução foi substituída por prisão perpétua. Cumpriu a pena na colônia de regime especial Instituição Correcional, Odin, na zona da Mordóvia, no povoado de Sosnovka, distrito de Zubovo-Poliansky, na República da Mordóvia. Enquanto esteve preso, não admitiu culpa, não recebia visitas nem encomendas e quase não se comunicava com os companheiros de cela.
faleceu em 4 de agosto de 2000 por insuficiência cardíaca. A morte de Kuznetsov só se tornou amplamente conhecida em 2019. Tania Tkacheva, uma menina de 6 anos, veio com a mãe e o irmão visitar parentes em Moscou. No fim de junho, com as outras crianças levadas para casas de campo e acampamentos de pioneiros, Tania brincava sozinha. O que ela mais gostava era de andar de elevador. Para cima, para baixo, para cima. Numa manhã de verão, logo após o café da manhã, ela saiu para passear e não voltou. Tarde da noite, após revistar todos os pátios e entradas dos prédios, a mãe foi à polícia relatar o sumiço da filha. 2 dias se passaram em angustiante expectativa e fraca esperança de que tudo se resolveria, de que a menina do interior apenas havia se perdido na cidade desconhecida. E que logo ela seria encontrada, e mesmo com algum problema, certamente seria resolvido. No 3º dia, perto de casa, em um celeiro abandonado, encontraram uma cabeça de criança e uma perna direita. Era isso que restou de Tania. E no dia seguinte, em um reservatório desativado, localizado a 30 metros do celeiro, encontraram o restante das partes do corpo. A autópsia forense determinou que a morte de Tania Tkacheva ocorreu entre 2 a 4 horas após ela ter se alimentado e 2 a 3 dias antes de ser encontrada. Isso significava uma coisa: a menina foi privada da vida em 22 de junho por volta do meio-dia. Os restos pareciam estranhos, atípicos para casos desse tipo. Como determinaram os peritos, o corpo foi lavado com água. Todas as descobertas assustadoras, sem nada cobrindo, sem estar embrulhadas em nada, indicavam que o assassino devia ser diferente das pessoas comuns. No bolso do vestido da menina assassinada, encontraram um relógio sem vidro, um papel de bala de verão e uma Kopek. Nenhum desses objetos pertencia a Tania. E mais uma pista para a investigação: pedaços de jornal nos restos mortais. Nas tiras de jornal, manchas de sangue eram evidentes. Identificar o nome dos jornais, Izvestia e da Rússia Soviética, e as datas de publicação não foi difícil. E a dica era que, na região de Shchukinskaya, naquela época, o jornal Izvestia não era vendido, então o criminoso provavelmente era assinante desse jornal. A investigação também partiu do pressuposto de que o criminoso mora nas proximidades, provavelmente trabalha por ali e talvez tenha um carro e use uma garagem. E, por fim, foi considerada a versão tradicional de que o criminoso já havia sido responsabilizado criminalmente no passado por abuso de menores ou sofre de distúrbios mentais. No início, havia várias centenas de suspeitos. Depois, o círculo se reduziu para 47 pessoas, depois para 12, e finalmente restaram 5 homens, cada um dos quais poderia ser o criminoso. Mas nenhum desses homens estava envolvido na morte de Tania, e a própria versão dos Dom Juans foi logo descartada. A busca durou mais de 6 meses, conta Friedrich Svetlov. Até que ficou claro que o maior interesse era Lavrentiev, uma pessoa reservada, discreta e pouco comunicativa, totalmente fechado em si mesmo. Ele só se casou aos 47 anos, a mãe não permitia. Conseguimos obter informações de que Lavrentiev saía da cidade e praticava bestialidade. Sabíamos que ele não passaria tranquilamente por uma menina, com certeza olharia para trás. Ele morava no mesmo prédio que a tia Tania Tkacheva. Desde cedo começou a se sentir diferente, não como os outros. Eu tinha medo de mulheres, confessa ele ao psiquiatra forense. Não sabia como me aproximar. Isso me incomodava. Eu não podia me permitir o que um homem solteiro pode se permitir. Minha mãe era contra. Ela morava sozinha, meu pai tinha ido embora há muito tempo, ela tinha mais de 50 anos. Ela sentia que eu sofria e permitia alguns atos sexuais comigo. Ela sugeriu: venha aqui, deve ser difícil para você viver sem estar casado. Deixe-me facilitar um pouco para você. Ela dizia que quando ele se casasse, tudo melhoraria para ele, mas na realidade nada dava certo para ele. Era por isso que ele era tímido e indeciso nos relacionamentos com as mulheres. Além disso, sendo um homem religioso, Lavrentiev achava inaceitável ter um relacionamento fora do casamento. Deus vai castigar, será? O psiquiatra perguntou por que Lavrentiev achava que era em vão. Lavrentiev, ofendido, respondeu que sabia que aquilo era proibido. Eu tinha outros princípios sobre esse assunto. O relacionamento com a mãe durou quase 12 anos. Depois ele começou a se interessar por meninas. Não tinha medo delas como tinha das mulheres. Segundo Lavrentiev, era mais fácil lidar com meninas frágeis. O psiquiatra questionou em que consistia essa atração por elas. Lavrentiev refletia que não era uma excitação diretamente sexual. Mas havia desejo e prazer. Eu tocava o órgão sexual, esfregava e raramente colocava o dedo do meio. Tudo isso era um prazer, não havia relações sexuais normais.
Ele observava por muito tempo como as meninas pequenas brincavam, agachadas, imaginava cenas em sua mente e, um dia caminhando perto do lago, tomou coragem, esperou por uma menina em idade pré-escolar nos arbustos e sugeriu: "Vamos." Eu pedi para ela mostrar, possivelmente prometendo algo em troca. Primeiro uma menina, depois outra. A primeira fugiu. A outra disse tudo bem, tirou a calcinha, depois ela deu um pequeno grito. Houve sangue, e assim terminou, concluiu Lavrentiev. Normalmente eu sinto um prazer, como se estivesse olhando para uma imagem bonita. Ele aguardava as garotas próximo ao cinema, adquiria 2 tickets na bilheteria e as chamava para ver um filme. Ele quase sempre adivinhava sem erro aquela que aceitaria, iria e não contaria a ninguém. Normalmente ele escolhia a penúltima sessão da manhã e, sentado na sala escura e quase vazia, mostrava para Dash como fazer isso com você. A primeira garota adolescente que ele tirou do grupo de amigas perto do cinema concordou de forma cínica. Dá um rublo e com a Sosca também. Depois da sessão, Lavrentev levava a garota para um banco separado, cobria os joelhos dela com o sobretudo que usava mesmo em tempo quente e recebia o seu agrado. Algumas jovens aventureiras o convidavam para o cinema por conta própria, já sabendo pelas amigas sobre a maneira de ganhar um rublo. Lavrentev sabia que sua inclinação era criminosa, mas não conseguia se controlar. Com mulheres, ele sabia que nada daria certo, não precisava fazer nada, e a única saída desse círculo vicioso, para ele, era o casamento. Ele disse durante o interrogatório: "Eu tinha grandes esperanças de que, ao me casar, deixaria de ser um monstro." Sua noiva foi a primeira mulher adulta que ele teve coragem de beijar, mas na noite de núpcias ele fracassou. Isso se repetiu na noite seguinte. A esposa continuava virgem, só na terceira tentativa ele teve sucesso. Mas para a concepção, não é necessário um ato sexual completo. E em 1953, ele teve uma filha que morreu durante o parto devido a uma patologia grave. Infelizmente, a expectativa de uma vida conjugal normal não se concretizou. Lavrentiev não se sentia um parceiro pleno nas relações íntimas. Mesmo um comentário suave ou desejo da esposa durante a intimidade representava mais um fracasso de Lavrentiev como marido. Ele procurou especialistas por causa da impotência, fez um tratamento, mas tudo foi em vão. E ele voltou a olhar para as garotas. Naquele sábado maldito, ele acordou com uma forte dor de cabeça, mesmo sendo um dia de trabalho mais curto. Lavrentiev geralmente almoçava no trabalho, mas dessa vez resolveu ir para casa. No corredor, ele viu uma menina que claramente era de fora. Abriu a porta e a chamou. Tânia viu muitos brinquedos perto da janela. A família de Lavrentiev estava na casa de campo, não havia ninguém em casa. "Quantos brinquedos havia?" exclamou a menina. Enquanto isso, ele tirava o sobretudo, observando os movimentos de Tânia, que começou a se afastar, sentindo uma inquietação inexplicável. Ela se abaixou por algum motivo, hesitando por um momento, e Lavrentiev, sem tirar os olhos dela, viu a perninha nua da criança. Ele sentiu excitação, porque a visão da perninha de uma criança sempre o afetava dessa maneira. "Você queria ter relações sexuais com ela?" perguntaram a ele durante o interrogatório. "Sim, eu queria", respondeu ele. "Mas quando começo a ficar nervoso, toda a excitação desaparece. Eu a arrastei para o banheiro, ela começou a gritar. Nesse momento, eu não tinha consciência do que estava fazendo. Já tinha perdido a vontade. Não sei por que comecei a colocá-la na banheira. Ela se debatia e não queria deitar. Não sei se era medo ou outra coisa. Só que com esta mão eu tampei a boca dela e com esta mão entre as pernas. Quando ela se acalmou, eu tirei as mãos e vi que ela não se mexia. Ela estava morta, aparentemente, e eu inconscientemente tampei a boca dela com a mão. Eu a segurei com força. Tinha um pouco de sangue no fundo da banheira. Meus dedos ficaram sujos de sangue. Essa morte me chocou. A porta do banheiro estava aberta. O apartamento estava em um silêncio mortal, a luz acesa. Lavrentiev olhou mais uma vez para a menina. Ela estava deitada na mesma posição. Ele ligou a água e foi até a cozinha pegar uma faca. Pegou aquela que normalmente usava para cortar pão e voltou novamente para sua vítima. Esquartejou o corpo morto. Lavou a faca. Pegou uma caixa de papelão e colocou nela a cabeça e a perna cortadas. Ele levou a caixa quase aberta para fora do prédio. Não era muito tarde da noite, disse Lavrentiev durante o interrogatório. Eu estava andando durante o dia. A caixa ficou mais pesada e me cansei. Perto havia uma construção temporária, lá ficava na estação de bombeamento, sem porta, sem nada. Lá havia um buraco, a água brilhava. Coloquei o corpo nesse buraco, não o cobri com nada. Ele voltou para casa e colocou na caixa o que ainda restava na banheira. Ele agia sonolento, lembrando-se de alguns detalhes, mas sua consciência se recusava a aceitar o que havia feito. Havia um cadáver que precisava ser removido. O motivo de seu aparecimento ali era desconhecido para Lavrentiev. No dia seguinte, ele visitou a esposa e o filho na casa de campo, parecendo doente e abatido, sem mencionar o ocorrido.
Ele só podia confiar no Todo-Poderoso e implorava por perdão. Só um monstro poderia fazer algo assim, repetia Lavrentiev, quando ele, junto com muitos outros, foi chamado à delegacia por causa do assassinato da menina. Mais tarde, ao encontrar na rua os conhecidos policiais já em serviço, ele estendia a mão para cumprimentar, até que um dia essa mão ficou suspensa no ar. Ele ignorava que após a peneira policial separar cuidadosamente o desnecessário, sobrou apenas ele no fundo. O investigador emitiu um mandado de prisão, contou Friedrich Svetlov, e nós ficamos pensando onde prender o criminoso. Era perigoso tirá-lo do prédio algemado, não o levaríamos vivo até Petróvka. Prendemos ele em um lugar deserto, a caminho do trabalho após o almoço. Estendi a mão e disse bruscamente, não cumprimento assassinos. Alguns dias depois, Lavrentiev deu um depoimento detalhado. Ele admitiu completamente sua culpa pela morte da Tânia, embora dissesse que não queria matá-la. Os interrogatórios dele foram gravados em fita por Friedrich Svetlov, apesar de na época depoimentos obtidos assim não poderem ser anexados ao processo. Com o julgamento se aproximando, Lavrentiev escreveu uma longa carta para a esposa, afirmando que era inocente pela morte da criança, mas era obrigado a assumir o grave pecado de outra pessoa. O advogado não entregou a carta ao destinatário, mas a leu em voz alta no tribunal, contestando a experiência e qualificação do perito. O tribunal enviou o caso para investigação adicional. Da cela, Lavrentiev escreveu uma reclamação para a promotoria, alegando que métodos ilegais de investigação foram usados contra ele e que houve ameaças contra seu filho. O caso chegou ao ministro do Interior e as gravações em fita cassete dos interrogatórios, sem ameaças, ajudaram. Uma nova perícia realizada por comissão confirmou as conclusões do perito. Foi com a faca apreendida com Lavrentiev que o corpo de Tânia foi esquartejado.